Na interação gênica, no qual certos genes epistáticos inibem a ação de outros denominados hipostáticos, essa relação é chamada de epistasia, certo? Epistasia dominante, nosso primeiro exemplo, ocorre quando um gene dominante, aqui nós trabalhamos com as letras maiúsculas. Então, se for representado por letra maiúscula, nós dizemos que o gene, nesse caso aqui, é um gene dominante. Inibe a ação de outro par de alelos. Há vários exemplos, entre os quais a coloração das penas de certas espécies de galináceas. Nestes animais, o gene Czão condiciona penas coloridas. O gene Czinho condiciona penas brancas. Entretanto, o gene Izão, situado em outro par de homólogos, é epistático sobre o gene Czão, inibindo a coloração das penas. Portanto, poderemos ter apenas duas variedades fenotípicas em galináceas. Em miúdos, o seguinte, o gene Czão, certo? Ele condiciona a coloração, certo? A coloração de algumas galináceas. E o gene Izão, quando vir associado, certo? Ao genótipo, ele vai inibir, certo? Ele é o gene epistático, ele vai inibir a coloração, certo? Presta atenção aí como ocorre essa relação aqui. Sendo assim, as penas elas vão ser brancas das galináceas quando você tiver Izão alguma coisa, Czão alguma coisa, ou Izinho, Izinho, Czinho, Czinho. Professor, mas tá vindo Czinho, não deveria ter coloração? Não. Quem determina a coloração é quem? É o Czão. Olha aqui o Czão no texto. O gene Czão condiciona penas coloridas. Eu tenho Czão aqui? Não tenho, certo? Então, não vai ser colorido. Apesar de ter Izinho, Izinho, não tenho nenhum gene inibindo a coloração, mas eu não tenho um gene que determina a coloração aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. Ou, na forma Izão, qualquer coisa aqui, Czinho, Czinho, também as penas vão ser brancas. Quando, em que momento o genótipo vai determinar penas coloridas, professor? Quando tiver o Izinho, Izinho, ou seja, não tem um gene epistático que vai inibir a coloração, e a presença de um Czão, que é ele que, olha aqui no contexto, condiciona penas coloridas, certo? Então, eu tenho o Czão que condiciona penas coloridas, e eu tenho o Izinho, Izinho, eu não tenho nenhum inibidor, certo? Então, não tenho aqui o gene epistático. Então, aqui é um exemplo de epistasia dominante. Temos aqui já uma atividade para a gente colocar em prática, certo? Seguinte, a pigmentação de plumagem de galinhas é condicionada por dois pares de genes autossômicos, situados em cromossomos diferentes, certo? Dois pares de genes. Então, nós temos aqui interação gênica. O gene Czão determina a síntese de pigmento, ou seja, o gene Czão determina a coloração, ok? E seu alelo Czinho é inativo, determinando cor branca. Então, se vir Czão alguma coisa, colorido. Se vir Czinho, alelo Czinho, ele é inativo, então a plumagem vai ser branca. O gene Izão inibe a formação de pigmentos, certo? Então, o gene Izão, quando presente, mesmo que tenha o Czão, ele vai inibir, porque ele é um gene epistático, certo? Ele é aqui uma epistasia dominante. E continuando, e seu alelo Izinho não o faz. O alelo Izinho, ele não inibe nada, até porque o gene epistático é o Izão. Do cruzamento de indivíduos Czão, Czinho, Izinho, Izinho, com indivíduos Czão, Czinho, Izão, Izinho,
quais os genótipos e fenótipos esperados? Uma observação. Esse Czão, Czinho, Izinho, Izinho, observe que você não tem o gene aqui epistático, certo? O inibidor, que seria o Izão, você não tem. Logo, você tem a coloração? Tem. Então, essa galinácea aqui, ela vai ser que cor? Branca. Ou, desculpa, colorida. Perdão, aqui é colorido. Já essa outra aqui, você tem o Czão, que dá coloração. Em compensação, você tem a presença do Izão, que é o quê? O gene que inibe a manifestação da coloração. Então, aqui, essa galinácea vai ser o quê? Vai ser branco. A questão quer saber quais são os possíveis genótipos e fenótipos formulados a partir desse cruzamento, certo? Eu coloquei aqui colorido só para destacar que essa galinácea, ela é colorida, certo? E aqui em branco, certo? Você tem o Izão, que é o gene inibidor, que não permite a manifestação da coloração determinada pelo Czão, ok? Então vamos aqui, eu vou tentar desenhar aqui, riscar para vocês a formação dos genes, certo? Se for errando, vamos apagando. Então aqui, a primeira figura, certo? A primeira galinácea colorida. Vamos formar os possíveis genes no quadrado 1, 2, 3 e no quadrado 4, certo? Como é que vai ficar os possíveis genes? Czão, Izinho, Czão, Izinho, Czão, Izinho, Czão, Izinho, tá ficando bonito. Czinho, Izinho, Czinho, Izinho e Czinho, Izinho, Czinho, Izinho. Esses são os possíveis genes dessa galinácea colorida. Agora, em branco, quais são os possíveis genes? Não, desculpa, gametas. Quais são os possíveis gametas? Vamos aqui. Czão, Izão, Czão, Izão, Czão, Izinho, Czão, Izinho, Czinho, Izão, Czinho, Izão e Czinho, Izinho, Czinho, Izinho. Está ficando perfeito aí, viu? Agora, vamos misturar os genes, certo? Nós vamos fazer aquele esquema, ó. Cruza esse com esse para formar os gametas. Esse com esse, esse com esse com esse e assim sucessivamente. Vamos aqui pegar a caneta, vai ficar o primeiro gene, Czão, Czão, Izão, Izinho. Tá faltando espaço para desenhar. Horrível. Eu estou fazendo no mouse. Vamos lá. Czão, Czão, Izão, Izinho. O próximo, Czão, Czinho, Izão, Izinho. O próximo, Czão, Czinho, Izão, Izinho. E assim você faz o cruzamento de todos eles, que eu já vou fazer agora direto para vocês. Bom, aqui está o resultado final do cruzamento de galinácea branca com uma colorida, a plumagem, a cor da plumagem. Espero que a obra de arte de vocês tenha ficado tão melhor quanto essa minha, apesar do domínio da coordenação motora para desenhos, mas foi isso aí que deu para fazer, certo? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos marcar de branco aquelas galináceas aqui desse quadro que são de cor branca.
De que forma, professor, o senhor vai marcar aí no quadro? E qual é os critérios? O critério para ser branco tem que ter o isão, certo? O isão é o gene epistático dominante. Ele, o isão aqui, ó, ele impede a coloração que é condicionada pelo cesão, beleza? Deixa eu pegar a caneta de cor branca agora. Muito bem. Tem um isão aqui, branco. Tem um isão aqui, branco. Isão, branco. Isão, branco. Aqui tem o isão, não. Não tem o isão, não tem o isão, não tem o isão. Aqui eu tenho o isão, tenho. Tenho o isão, tenho. Tenho o isão, ok. Tenho outro isão, beleza. Aqui tem o isão? Não. Aqui tem o isão? Não. Aqui tenho? Não. Aqui tenho? Não. Ok. Por enquanto, beleza. Só que não necessariamente tem que haver apenas o isão para manifestar a cor da plumagem branca. Tem que haver izinho, certo? Para ser colorido tem que ter izinho, e quem determina a plumagem branca, colorida, aliás, desculpa. Quem determina a plumagem colorida é o cesão. Então, você tem aqui cesão, tem, aqui tem cesão, tem, aqui cesão, cesão. Plumagem colorida, beleza. Aqui tem cesão, tem, aqui tem cesão, tem, aqui tem cesão, não tem, certo? Você nem tem o isão inibidor, né, nos demais, e aqui apesar de ser izinho, você não tem um inibidor. Então, aqui vai ser que cor? Branco, porque você não tem um cesão. Aqui tem o cesão? Não. Então, vai ser que cor? Branco. Esse aí fica sendo o nosso resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 galináceas, certo? Com plumagem de cor branca. Deixa eu anotar aqui. 10. Não dá certo anotar, não. Então, nosso resultado ficou, como já tinha dito, 10 galináceas brancas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 galináceas de cor colorida, né? Com a plumagem colorida, ok? Voltando para a questão, como é que ficou a resposta computadorizada? Jogando aqui a resposta, deu colorido 3 para 8 e branco 5 para 8. Eita, professor, o senhor errou, porque o senhor disse que era 6 coloridos e 10 brancos. É a mesma coisa, gente. Aqui ele colocou 3 para 8. Nosso resultado, 6 para 16. Aqui branco, 5 para 8. Nosso resultado, 10 para 16. Porque nós fizemos com 16 possibilidades, certo? Porque nós estamos tratando da segunda lei de Mendel. Então, nós estamos falando sobre interação gênica, de hibridismo, ok? Então, esse resultado está errado? Não, está certo. Só que ele fez simplificado. No módulo de vocês, traz o cruzamento entre uma espécie de galinhas, né, da raça Leghorn, e essa espécie de galinha é um exemplo de epistasia dominante, certo? Na qual, na representação genotípica, como a gente vê aí, ó, na representação genotípica, deixa eu reduzir, nós temos a manifestação de dois genes, C e D, onde o gene Dzão, certo? Eu fiz uma observação aqui. O gene Dzão é quem inibe a coloração, certo? Tá aí, observação 1. Quem inibe a coloração é o gene Dzão. Gene epistático é o Dzão, ou seja, epistasia dominante. A observação 2. O gene Czão permite a coloração, certo? Sendo assim, certo? Para uma galinha ela ser de cor
branca, ela tem que ter na sua estrutura genotípica o desão, certo? Olha, tem que haver o desão, beleza? Como está em destaque, ó, tem que haver o desão. Mas a ausência do desão e a ausência do cesão, desculpa, a ausência do desão não, corrigindo. A ausência do cesão, como é o caso aqui, ó, cezinho, cezinho, certo? Vai fazer com que a galinácea, seja de cor, de plumagem branca, porque eu não tenho o fator cesão que determina a coloração. Veja aqui nesse caso, eu tenho cesão, cor, a plumagem é colorida. Eu tenho um desão para inibir? Não tenho. Então, a plumagem vai ser colorida. Então, esse exemplo aqui é chamado de epistasia dominante, porque quem domina é o gene desão, como eu já coloquei aí em destaque para vocês. Na epistasia recessiva, ocorre quando um par de genes recessivos inibem outro par de alelos. Exemplo, cor do pelo em certos roedores. Nesses animais, o gene cesão determina pelo preto. Contudo, pode interagir com o gene azão, condicionando pelo castanho acinzentado, ok? O gene cezinho é epistático em relação ao gene azão, condicionando pelo branco. O gene azinho é inativo e não determina pigmentação. Vou explicar agora para vocês. O gene cesão, pessoal, para ficar claro, determina a cor preta, porque o gene cesão domina, certo? É um fator dominante, certo? Ele é preto. O gene azão, quando vir juntamente com o cesão, vai determinar a cor de pelos castanho acinzentado, certo? Acompanha no mouse, acinzentado. O gene cezinho é epistático, ou seja, é uma epistasia recessiva. Se ele vir cezinho no caso, ele vai inibir a manifestação da cor preta ou inibir a manifestação da cor de pelos castanho acinzentado, formando uma nova coloração, nesse exemplo aqui, que vai ser o pelo branco, certo? Então, temos aqui pelos pretos, genótipo, cesão, alguma coisa, azinho, azinho. Pelos castanhos, cesão, alguma coisa, azão, alguma coisa. Aí vai ser pelos castanhos. E se vir cezinho, cezinho, azão, alguma coisa, ou cezinho, cezinho, azinho, azinho, os pelos vão ser brancos. Por quê? Porque o cezinho inibe a manifestação dos pelos castanhos ou pretos. Então, por isso que aqui é uma epistasia recessiva. Vamos a mais uma questão para compreender agora a epistasia recessiva. Aqui diz: qual é o resultado esperado para a prole obtida no cruzamento de macho branco homozigoto recessivo? Macho branco homozigoto recessivo, então vai ser, ó, cezinho, cezinho, azinho, azinho, com uma fêmea preta homozigota. Então, se a fêmea ela é preta homozigota, então ela vai ser como? Cesão, cesão, os genes têm que ser iguais, azinho, azinho, fêmea preta homozigota. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Muito bem, a questão diz um macho branco, né, homozigoto recessivo, como está mostrando aqui, ó, macho branco homozigoto recessivo, e uma fêmea preta homozigótica. Vamos fazer esse cruzamento e vamos ver qual o resultado aqui, certo? Primeiramente, vamos formar os possíveis genes. Aqui em cima vai ficar, ó, Czinho, Azinho. Vou tentar aqui mais uma vez uma obra de arte, viu? Czinho, Azinho, Czinho, Azinho, Czinho, Azinho. Ixi, Jesus. Aqui, na fêmea preta, como vão ficar os gametas? Cesão, Azinho,
Czão, Azinho, Czão, Azinho, Czão, Azinho, certo? Então, aqui é o seguinte, a questão. Quando você cruzar esses genes, vou fazer só o primeiro para você observar. Vai dar Czão, Czinho, Azinho, Azinho. Observe aqui o seguinte, galera, que os gametas daqui são todos iguais e os gametas do macho também são todos iguais, certo? Sendo assim, o cruzamento entre eles vai dar o quê? 100%. 100% esse tipo de gameta aqui, ó. Czão, Czinho, Azinho, Azinho. Ou seja, se eu tenho Czão, eu já tenho uma coloração preta. Eu tenho Azão, que daria outra coloração? Não. Então, eu tenho genes Azinho, Azinho. Esses genes, na verdade, eles são inativos, certo? O Azinho, Azinho são inativos. Então, qual é a cor aqui da coloração do pelo? Vai ser 100% o quê? Preto. 100% preto. Mas, professor, o senhor não tem, olha a minha obra de arte aí, o senhor não tem um azinho, só que quem inibe a manifestação, certo, da coloração é o Czinho, certo? Como dizia lá na questão. Olha aqui na questão, certo? Na forma genotípica, o Czinho, ele que inibe a cor dos pelos pretos ou a cor de pelos castanhos, gerando então cor de pelos brancos. E o nosso resultado, vamos ver se está igual, ó.